Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E glória divina e trina ternura. Glória a Deus que a todos nos glorifica. Bem, meus queridos fiéis do santuário, queridos ternureiros, nós estamos nestas 2 semanas meditando os primeiros 11 capítulos do livro do Gênesis. Porque o Gênesis tem 50 capítulos, mas os primeiros 11 narra a criação do mundo. É uma interpretação muito difícil. Vocês imaginam, depois do capítulo 12, começa no tempo 4.000 anos atrás. E os outros 11 capítulos se referem a milhões de anos atrás. São tradições que eram transmitidas de geração em geração. Mas nós vamos lá. Talvez para ser mais breve e curto, vou dar 3 pontos. Adão dá o nome a todos os animais. É interessante. Dar o nome quer dizer, ele é o rei do universo. Mas não encontrou. São animais. Não é uma pessoa humana. E Deus disse, bem, eu vou modelar um ser auxiliar do homem, igual ao homem. É curioso que diz que deixou Adão num torpor, né? Alguém disse, não sei se já leu isso, Helder, que foi a primeira anestesia, certo? E tirou uma costela de Adão. Quer dizer, não tirou dos pés, não tirou das mãos, tirou do coração. E a conclusão, e Adão disse, agora esta é osso dos meus ossos. A expressão osso dos ossos é um ser igual. Mas eu gostaria de enfatizar o que significa tudo isso. Bem, meus irmãos, não existe amor se não existe liberdade e igualdade. Esta já é uma grande mensagem. A mulher não é inferior ao homem. E ao longo da história se criaram tantas ideologias sobre isso, e nós sabemos como o cristianismo beneficiou a humanidade. É incalculável. Nós temos todo o respeito por todas as religiões, mas neste ponto, particularmente, o islamismo, os muçulmanos, pela falta de uma teologia lida ao feminino, nós temos uma exploração da mulher inacreditável, né? Mas eu gostaria, o tempo é muito curto, só concluir com esta mensagem. O amor é uma partilha entre pessoas livres e iguais. A Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, 3 palavras. Mas não existe fraternidade, igualdade, não existe amor, se não existe liberdade, se não existe igualdade. E sobre este ponto, vocês sabem como é difícil a harmonia. Amanhã vamos ver por causa do pecado original. Mas no início era plena harmonia entre os dois, Adão e Eva. Mas quando entrou o pecado, começou o conflito entre os dois. E é interessante, nós devemos dizer, não existe, sem liberdade e sem igualdade, não há fraternidade, esta palavra-chave. Mas também não pode existir família harmônica, não pode existir sociedade justa,
Não pode existir pátria desarmada, não pode existir. Mas, sobretudo, não pode existir paz. É o que nós estamos vendo. Então, amanhã, meus queridos fiéis, queridos ternureiros, iremos ler a página do pecado original, que dá realmente, explica por quê. Por que existe em nós tanto conflito. Como dizia São Paulo, não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Amanhã nós encontramos a raiz do problema, o pecado original. Mas, concluímos, se pelo pecado existe conflito, pela graça de Deus, volta àquela harmonia, como no início da humanidade, como Adão e Eva dialogavam. Mas quando chegou o pecado, iniciaram os conflitos. Peçamos isso a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.